Nós vamos começar, então, pela folhinha de português, que eu vou... deixa eu só achar ela aqui. 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 E deixa eu achar aqui primeiro. Onde é que eu pego aqui para escrever? Ai, gente, por favor. Pedro, eu já vi que foi tu, Pedrinho, querido. Que feio. O prof não gosta disso. Achei. Eu também vi outro aluno ali. Apareceu o nome. Sabe, que coisa feia. Todo dia eu tenho que chamar a atenção de alguém. Vamos lá. Então, é o seguinte, o texto está aqui, ó, né? Aqui tem a explicação do que é um texto receita, que é um texto instrucional, que explica como que a gente faz algo. É um texto que vai oferecer a quem lê as instruções para fazer alguma coisa. No caso de uma receita culinária, ela apresenta duas partes bem claras, que são os ingredientes e o modo de fazer, né? O modo de preparo. E ela sempre tem uma estrutura parecida com o título, os ingredientes, e é onde tem as quantidades específicas, e o modo de preparo, tá? Onde tem as informações, né, em pormenor, em mais detalhes, de etapa por etapa de como fazer. Então, aqui está o título, bolo de tapioca cremoso. Vai 500 gramas de tapioca granulado, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 litro de leite quente, 100 gramas de coco ralado, 1 vidro de leite de coco pequeno e uma lata de leite condensado. E o modo de preparo. Tem que misturar a tapioca e o açúcar, acrescentando aos poucos o leite quente. E quando começar a ficar cremoso, deixe descansar por 10 minutos, pois a tapioca vai crescer um pouco. Após esse tempo, acrescente o coco ralado e o leite de coco, sempre mexendo bem. Unte uma forma com leite condensado e coloque a massa. Leve à geladeira por 2 horas e retire da geladeira e desenforme. Então, a perguntinha aqui da interpretação de texto. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, tá. Essa receita serve para quê? Para orientar o preparo dos alimentos. Só um pouquinho que tá entrando gente. Para indicar quais remédios um paciente deve tomar ou mostrar como se monta um brinquedo. Para orientar o preparo de alimentos. alimentos, né? Quais são as partes em que nossa receita está dividida? Início, meio e fim, título, ingredientes e modo de preparo, ou título, conteúdo e autor? Título, ingredientes e modo de preparo. Isso aí. Quais são os eletrodomésticos utilizados nessa receita, gente? Geladeira só. Geladeira. Só a geladeira, só vai usar a geladeira. Essa é uma receita que as crianças podem fazer sozinhas? Sim, porque a receita não tem objetos perigosos. Isso aí, Léo, muito bem. É uma coisa que vocês podem fazer e é bem interessante mesmo. Para que os números são utilizados em uma receita? O que aconteceria se uma receita não apresentasse números? Para fazer na ordem, vai ficar bagunçado e a receita vai dar errada. Correta e para não queimar, assim, né? Passar do ponto. Isso Não aí. precisa queimar a receita. Não precisa queimar a receita. Não vai precisa no botar fogo, nem no né? forno, precisa. Isso, só que Não precisa assim, ó, botar no forno. Entendeu? olha só, na realidade, se a gente não tivesse números ali, claro que a gente já sabe a ordem de uma receita, né? Eu acredito que para uma criança menor, eu acredito que de repente não saberia como fazer. Mas a gente sabe que segue aquela ordem, né? Mas os números servem para quê? Para dar uma direção nas etapas de como fazer a receita, né? Reescreva os ingredientes triplicando a receita. Então, de tapioca granulada, deixa eu diminuir aqui para ver se a gente consegue enxergar tudo numa página só. Aqui. De tapioca granulada, que vai 500 gramas, quanto que iria? 1.500 gramas.
1.500 gramas. 1.500 gramas. Ou se a gente fosse tirar o 1.000 de gramas e transformar para quilos, daria quantos quilos? Quilos. 1,5 kg. 1,5 kg. Isso aí, 1,5 kg. Só um pouquinho, povo. Ai, meu Deus, tá difícil esse meu nariz hoje. Quanto de açúcar? 6 xícaras. Isso. Xícaras. Quanto 6 de xícaras de leite açúcar. quente? 3 litros. 3 litros. Isso. Quanto de coco ralado? 300 gramas. Quanto de leite de coco pequeno? 3 3 vidros. vidros. E quanto de leite condensado? 3 3 latas. latas. Isso aí. Então, seria isso mesmo. Então, a gente entendeu quais são as características de uma receita? O texto receita. A gente pode dizer o que do texto receita, então? O que possui um texto receita? Números. Orientações. Números para de quanto, tipo, número 1, número 2, números para saber quanto você tem que botar na receita. Tá no caminho, Murilo. Não é bem essa a resposta. E tem que ter um pouquinho mais. É porque, deixa eu ver. Serve para saber a quantidade dos ingredientes para a receita ficar certa. Então, tudo no caminho, mas não é a resposta ainda. Se eu fosse dizer para vocês assim, qual é a característica de um texto receita? O que vocês diriam para mim? Ingredientes. Tem que ter ingredientes, que mais? Quantidades. Tem que ter a quantidade ali dentro dos ingredientes, que faz parte da mesma coisa. Tá faltando mais duas coisas. Modo de preparo. Modo de preparo. E Título. E título, gente. não. Se eu fosse dizer para você assim, ó, qual é a característica do texto receita? Texto em formato de receita. Vai dizer para nós como fazer algo, tá? E dentro deste como fazer algo, ele tem que ter um título, ele tem que ter os ingredientes e ele tem que ter o modo de preparo. Essa é a característica de um texto receita, tá? Então, já fizemos este, agora a gente vai para matemática. Direto Direto e reto. E agora a gente vai... Hã? Essa aqui a folhinha de matemática é essa. Tá? Que dia é? Dia 10, dia 10, dia 10. Dia 10 foi entregue, dia 10 essa folha. Tá? Então, ó, elas são 2 páginas, mas hoje a gente vai corrigir só a primeira, tá? Então, aqui, ó, deixa eu trazer aqui vou pro meu quadro aqui. Deixa só eu escrever aqui e depois eu tiro. Tá, vamos lá, deixa eu tirar daqui para a gente poder se ver. Então, primeiro aqui, gente, ó. Deixa eu botar na minha cadeirinha, que é melhor, só um pouquinho. Aí, agora melhorou. Deixa eu ver, tá aqui? Tá aqui. Olha só, nós vamos fazer agora as atividades, as correções aqui.
E eu fazendo essa correção aqui, a gente já vai tirando algumas dúvidas, tá? Quando eu peço para transformar estes números aqui em números decimais, tá? A gente tem que sempre olhar para o número aqui de baixo, se for 10, 100 ou 1000, para ver a quantidade de zeros, tá? O primeiro número ali era 2/3, mas a prof não vai entrar nos detalhes com vocês de transformar. Eu já expliquei em um momento para vocês como é que a gente faz. A gente tem que acrescentar os zeros, mas isso não é matéria para vocês para esse ano. O que vocês precisam saber este ano é isso que a prof está fazendo. Só um pouquinho. Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser a gente pegar o número de cima e copiar ele do lado. Copiei ele do lado, eu vou olhar para o número de baixo a quantidade de zeros que tem. Tem quantos zeros? 1. Aqui, eu copiando o número, ele tem uma vírgula imaginária do lado dele. Se eu tenho 1 zero, significa que eu tenho que andar uma casa para a esquerda. Então, eu andei com uma casa para a esquerda e completo com 0. Fica 0,8, correto? A mesma coisa aqui. Copio o número de cima, vejo quantos zeros tem, é 1. A vírgula imaginária está aqui, eu vou caminhar com a vírgula imaginária para cá e vou preencher com 0. Caminhei uma casa para a esquerda. Agora aqui, a gente já tem 2 zeros, então são 2 casas. Copio o número 9, a vírgula imaginária está aqui. Vou caminhar uma, vou caminhar 2. Então, a vírgula ficou aqui. Só que eu fiquei com esse espaço dessa casa aqui e dessa. Então, eu completo aqui com 0 e completo aqui com 0 também. Tá? A mesma coisa aqui no 38. Agora, olha aqui. 38. A vírgula imaginária está aqui. São 2 casas, porque é 100. 2 zeros. Eu vou fazer o quê? Eu vou caminhar quantas casas para a esquerda? 2. 2. Então, 1, 2. Vou apagar essas aqui e vou botar o zerinho aqui. Olha só, a prof tirou o volume de vocês. Quem quiser responder, responda. E depois fecha o microfone, porque está dando interferência aí dos barulhos de casa, tá? Então, são 2 casas. A vírgula imaginária estava aqui, eu andei 2 casas. 1, 2. Então, ficou 0,38. Vamos para o próximo. Lá em cima. 56 centésimos. Copio 56. A vírgula imaginária está aqui. Deixa eu virar mais para lá. Aí. A vírgula imaginária está aqui. Então, eu ando 1, 2 casas, porque são 2 zeros. E tiro essas vírgulazinhas aqui que não vai precisar. Vamos para esse aqui. A mesma coisa. 95, copiei. São 2 casas, porque tem 2 zeros, é 100. Vírgula imaginária aqui. Andei 1, andei 2 casas. Tá? Agora aqui é 49 milésimos. Quantas casas eu vou ter que andar? 3. 3 casas, porque tem 3 zeros. Então, eu vou copiar o 40... Deixa eu botar mais para lá. Eu vou copiar o 49. A vírgula imaginária está aqui. Eu vou andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, eu preencho de 0 aqui e preencho de 0 aqui. Andei 3 casas. 1, 2, 3. Ficou 0,049. 83 de 1000. Milésimos, 83 milésimos. Copio 83. A vírgula imaginária está aqui. São 3 zeros, eu vou ter que andar 3 casas. Vamos lá. 1, 2, 3. Completo com 0. Completo com 0. E tiro as vírgulas imaginárias aqui. Certo?
Agora vamos lá para cima do outro lado. Eu vou fazer aqui embaixo esse aqui. Cadê eu? Eu vou fazer aqui embaixo, tá, gente? Ó, esse aqui eu vou fazer aqui embaixo, tá? 356. Então, eu vou copiar aqui 356. Eu vou ter que andar quantas casas? 3. 3 casas. Então, a vírgula imaginária está aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Vai ficar 0,356, certo? 913. Copio 913. São 3 casas, vírgula imaginária aqui. Ando 1, 2, 3. 0,913. Tá? Sabendo disso, a gente vai dar os nomes deles agora. E agora eu vou pedir de um em um para me dar os nomes, tá? Deixa só eu ver aqui como é que era, para me lembrar que eu já esqueci. Deixa eu ver o que era para fazer aqui. Ah, tá, era para botar ali de enxergar. Tá. Então, para a gente dar os nomes, a gente consegue dar os nomes, tanto olhando aqui nos números decimais, mas na fração é mais fácil para a gente lembrar, né? Então, vamos lá, vou começar aqui, ó. Vou chamar um por um. Deixa eu achar aqui quem eu vou chamar. 2/3 também vai. Vamos lá. 2/3 é fácil, então pode ler. Aqui, beleza. Então, vamos lá que eu vou chamar agora vocês para me dizer. Primeiro número. Lucas, fala para a prof. Como é que eu digo que é esse número aqui? Aí. Fala, Luquinhas. Como é que eu escrevo esse número aqui? Fale, Bruno. Lucas, está escutando a prof? Lucas? Não está escutando a prof, Lucas? Não? Próximo, bota o chat para eu falar com ele. Vamos lá. Não, vamos lá então. Vamos para o próximo. Isabela, está escutando a prof, Isabela? Então, como é que eu falo esse número? 0,8 décimos. Não, aqui. Olha para a fração. Que número é esse? 8. 8. Décimos. Isso, 8 décimos. Nicole, como é que eu falo esse número aqui? 6 décimos. 6 décimos. Júlia, como é que eu falo esse número aqui? Centésimos. 9 o quê? Centésimos. Isto. Murilo, como é que eu falo esse número aqui? Número? Esse aqui. É que não dá para ver. Tem Abre a tua imagem. Aqui, ó, pronto. Esse número? 38 centésimos. Muito bem. John, esse número lá em cima, John, como é que eu falo? Deixa eu ajeitar o computador aqui. Esse aqui. Tem gente que está olhando desenho aí junto, né? Como é que eu falo esse número, John? Abre o volume, o microfone, 56 John. 56 centésimos. Repete, por favor. 56 centésimos. Muito bem. Caio, como é que eu falo esse número aqui? 95 centésimos. Muito bem. Arthur, como eu falo esse número aqui? Eu? O Arthur Oliveira. Ah, tá. Abre o microfone. 49 milésimos. 49 o quê? Milésimos. Isso aí. Pedro,
Como é que eu falo esse número aqui? 83 milésimos. Aí, lá em cima agora o Luiz. Luiz, como é que eu falo esse número aqui? Abre teu microfone, Luiz. 356 milésimos. Isso aí. E Isabelle, como é que eu falo esse número aqui? 913 milésimos. Muito bem, galerinha. Então, olha só, deixa a prof abrir agora aqui. Calma lá. Olha só o que a prof quer dizer para vocês aqui agora. Só um pouquinho. Ai, ai, como é que sai disso aqui que eu não sei? Tá, vamos lá. Olha só. O que eu quero que vocês entendam? Se eu tenho esses números aqui, ó, eu vou sempre, se eu quisesse transformar agora esses números em frações aqui, eu tenho que olhar sempre quantas casas eu tenho depois da vírgula. Se aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, significa que ele é décimo. Se eu tenho duas casas depois da vírgula, significa que é centésimo. E se eu tenho três casas aqui, ó, depois da vírgula, ó, três casas depois da vírgula, significa que ele é milésimo. milésimo. Então, gente, a gente tem que ver isso aqui. E isso é importante a gente enxergar. E a gente vai ver, quando ele é tudo completo com zero, significa que é só o número real aqui, ó, que é o número mesmo, que é o número que vai estar em cima. Olha a característica aqui, 0,049. Se eu fosse transformar em fração, eu vou botar 49 e vou ver a quantidade de zero que tem. Quantidade de casas que tem depois da vírgula. São 3 casas, então significa que é sobre 1000. Olha aquele ali que é grandão, 913, tá? Deixa eu virar assim. 913. Então, eu vou desconsiderar esse zero na frente, vou colocar 913. E eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, vai ser 913 sobre 1000, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó. Por que, Leão? Você tá triste? Ok. Se eu pedir agora para vocês para transformar em fração, como é que eu transformo esse número aqui em fração? 3 décimos. 3 décimos. Por quê? Eu vou olhar para ele, vou copiar esse número aqui. Daí vou botar a barrinha. Eu vou ver quantas casas tem depois da vírgula. Quantas casas eu tenho? Uma. Então, é sobre 10. Daí eu vou olhar para cá. Como é que eu transformo esse número aqui em fração? 132 Centésimos. Centésimos. Não, milésimos. Olha aqui, vou copiar o número. 132 sobre... Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 3. 3. Então, é sobre o quê? 1000. 1000. 3 casas, tá? E o último lá, 0,06. Como é que é esse aqui? 6 centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho 2 casas depois da Vírgula. Então, 6, vou copiar o número 6, centésimos. Certo? Então, a gente tem que saber transformar de fração para número decimal, mas a gente tem que saber transformar de número decimal para fração também.
É a mesma coisa, só vai mudar um pouquinho a ordem. Comecem a olhar nas atividades que vocês já fizeram, só para vocês fixar como é que é a maneira que vocês transformam fração para número decimal. E é a mesma maneira que vocês vão transformar para fração daí. Certo, galerinha? Por hoje é só. Mais uma vez eu quero falar para vocês, não esqueçam que hoje tem trabalho para entregar. Os trabalhos têm que ser entregues todos até segunda-feira. A prof precisa fechar as notas. O último trabalho é dia 28. E todos os trabalhos, se tiver atrasado, tem que entregar até segunda-feira. Certo? Qual é o trabalho de hoje? Hoje é o de ciências. Ah, tá. Tá? Então tá, meus amores, a prof já lançou lá o trabalhinho de ciências, né, para vocês colocarem lá. Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tá. Tchau, tchau.